Já se perguntou o que acontece quando o silêncio da noite esconde segredos que desafiam a realidade? 3 vigias noturnos enfrentaram o inexplicável em locais abandonados do México. O que eles viram mudou suas vidas para sempre e pode mudar a sua também. Não enfrente o desconhecido sozinho. Inscreva-se agora e ative o sininho para mergulhar em mais histórias que desafiam a realidade. O próximo relato pode ser o seu. Sempre gostei de lugares tranquilos. Depois de anos trabalhando em empregos estressantes, a ideia de ser vigia noturno numa fábrica abandonada, nos arredores da cidade, parecia o trabalho perfeito para mim. Imaginei que a paz e o silêncio daquela enorme estrutura deserta seriam um alívio. O único som seria o de meus próprios passos ecoando pelos corredores vazios, e talvez, de vez em quando, o vento soprando pelos vidros quebrados das janelas. Mas naquela primeira noite eu descobri que o silêncio pode ser mais assustador do que o barulho. Cheguei à fábrica pouco antes das 10 da noite. O prédio era imenso. Uma construção velha e desgastada pelo tempo, com paredes manchadas e janelas quebradas. Já fazia muitos anos que aquele lugar estava fora de operação. A única razão pela qual ainda mantinham um vigia ali era por causa dos relatos de invasores e saqueadores que, ocasionalmente, tentavam roubar as sobras de máquinas enferrujadas e fios de cobre. Ao menos era isso que me disseram quando me contrataram. Fui recebido pelo gerente de segurança, um homem de idade que parecia tão desgastado quanto a fábrica. Ele me entregou as chaves e um rádio, explicando que deveria fazer rondas regulares pelos corredores e pelas áreas externas. A fábrica tinha uma série de galpões, túneis e escritórios que já não eram mais usados, e era minha responsabilidade garantir que ninguém invadisse o local. É um trabalho fácil, ele disse com um sorriso cansado. Você só precisa manter os olhos abertos e de vez em quando verificar se está tudo em ordem. À medida que o gerente se afastava, a sensação de solidão começou a se intensificar. O silêncio da noite parecia tomar conta de tudo. O vento uivava levemente, como se estivesse sussurrando segredos por entre as paredes de concreto. As sombras eram espessas, projetadas pelas poucas lâmpadas que ainda funcionavam. Entrei no prédio e o som dos meus passos ressoou pelo corredor de concreto. Cada passo ecoava, como se o próprio edifício estivesse respondendo. Eu conseguia ouvir minha respiração, o zumbido distante de eletricidade em algum lugar e, de vez em quando, o ranger das vigas antigas do teto. Minha primeira ronda foi tranquila. Andei pelos corredores, passando por velhas salas de escritórios que pareciam congeladas no tempo, ainda com algumas mesas e cadeiras tombadas, como se as pessoas tivessem saído às pressas. Nos galpões, as enormes máquinas enferrujadas pareciam sombras de gigantes adormecidos. O único som era o eco dos meus passos, e de vez em quando o farfalhar do vento passando por alguma janela quebrada. Eu me sentia confortável. Era exatamente o que eu esperava. Uma noite tranquila em um lugar esquecido. Mas, conforme a noite avançava, as coisas começaram a mudar. Após a meia-noite, comecei a sentir uma estranha inquietação. Havia algo no ar. Algo que eu não conseguia explicar, mas que fez minha pele se arrepiar. Continuei minha ronda, tentando afastar a sensação. Mas a cada passo, o silêncio parecia se tornar mais pesado, mais sufocante. Foi durante minha segunda volta pelo galpão principal que aconteceu pela primeira vez. Eu estava andando em direção ao fundo do galpão, iluminando o caminho com minha lanterna quando ouvi algo. Passos, claros e distintos vindo de algum lugar atrás de mim. Meus músculos se retesaram imediatamente. O coração disparou e por um segundo fiquei imóvel. Eu tinha certeza de que estava sozinho naquele lugar. Então quem ou o que poderia? Virei-me rapidamente, o feixe da lanterna cortando o escuro. Nada. O galpão estava vazio, exatamente como antes. Suspirei, tentando me acalmar. Talvez tenha sido o eco dos meus próprios passos, pensei, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas havia algo errado. O som que ouvi era diferente. Não era um simples eco. Era como se algo ou alguém estivesse me seguindo, imitando meus movimentos. Voltei a andar, dessa vez mais devagar, e então ouvi de novo. Passos, agora mais próximos. Parei de novo, sentindo o coração acelerar. Virei-me, e mais uma vez não havia ninguém. Mas dessa vez, algo chamou minha atenção. Na parede à minha esquerda, vi a minha sombra projetada pelo feixe da lanterna. Mas algo estava errado. Minha sombra não estava se movendo como eu. Enquanto eu estava parado, observando,
A sombra parecia se mexer lentamente, quase de forma imperceptível, como se estivesse se ajustando, se preparando para algo. Pisquei várias vezes, tentando entender o que estava vendo. Não pode ser, pensei. Devo estar exausto, imaginando coisas. Mas conforme observava mais atentamente, a sombra parecia ganhar vida própria. Eu me movia um pouco para ver se ela reagiria, e embora se movesse comigo, havia um atraso, um pequeno espaço de tempo em que ela não respondia imediatamente, como se estivesse lutando contra a ordem natural das coisas. O medo começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado com aquele lugar, com aquela sombra. Eu sabia que precisava sair dali, mas não conseguia me mover. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, quase sufocante. Fiquei ali, congelado, olhando minha própria sombra como se fosse um estranho, como se aquilo que eu via na parede não fosse parte de mim. Então a sombra fez algo que me fez correr. Ela se mexeu, rápida e abruptamente, como se tivesse dado um passo à frente. Mas eu não me mexi. Meus pés estavam colados ao chão e minha sombra, agora, parecia estar agindo por conta própria. Ela se esticou, ficando mais alta, mais longa, e por um breve momento juro que vi algo nos olhos vazios daquela silhueta. Não era só uma sombra, era algo mais, algo que estava ali comigo. Num ato de puro pânico, corri. Meus pés quase escorregaram no chão de concreto enquanto eu disparava em direção à saída do galpão. O som dos meus passos era alto, ensurdecedor, e ainda assim, eu podia jurar que ouvia outros passos atrás de mim, me seguindo, cada vez mais rápidos, cada vez mais próximos. Não tive coragem de olhar para trás. O pavor me dominou por completo, e tudo o que queria era sair daquele lugar. Finalmente alcancei a saída do galpão e corri pelo corredor até o escritório de segurança. Quando entrei, fechei a porta com força, trancando-a atrás de mim. Minhas mãos estavam trêmulas, e o suor escorria pela minha testa. Sentei na cadeira, tentando recuperar o fôlego, mas a sensação de que algo ainda estava comigo não desaparecia. Eu olhava para todos os lados, esperando ver alguma coisa surgindo das sombras. O relógio no escritório marcava pouco depois das 2 da manhã, mas aquela noite parecia interminável. Olhei para o rádio em cima da mesa, pensando em chamar ajuda, mas o medo de que ninguém acreditaria em mim me fez hesitar. O que eu poderia dizer? Que minha própria sombra estava me perseguindo? Que havia algo na fábrica, algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Decidi ficar no escritório pelo resto da noite, sem coragem de continuar a ronda. Meus olhos estavam fixos na porta, esperando que algo, qualquer coisa, viesse atrás de mim. O tempo parecia se arrastar, e cada ruído, cada som, me fazia pular de susto. O vento batendo contra as janelas, o ranger das vigas antigas, tudo parecia amplificado, como se o prédio estivesse vivo, respirando, me observando. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, senti um alívio imediato. A luz do dia parecia espantar o medo, mas as memórias daquela noite continuavam frescas na minha mente. Quando o gerente de segurança chegou pela manhã, perguntei a ele se algo estranho já havia acontecido naquela fábrica antes. Ele apenas me olhou com uma expressão séria e disse: "Você não é o primeiro a perguntar isso. Nunca mais voltei àquela fábrica. Pedi para ser transferido para outro posto no mesmo dia. Mas mesmo agora, anos depois, ainda penso naquela noite. Na sombra que se movia por conta própria, nos passos que me seguiam pelos corredores vazios. Não sei o que aconteceu comigo naquela fábrica, mas sei que algo está lá. Algo que não pertence a este mundo. E toda vez que vejo minha sombra, não consigo deixar de me perguntar: será que ainda está me observando?" Ser vigia noturno nunca foi exatamente o trabalho dos meus sonhos, mas a verdade é que gosto da tranquilidade. A paz das noites silenciosas, o céu escuro com algumas estrelas e a sensação de estar isolado do resto do mundo sempre me atraíram. Sempre fui uma pessoa que valoriza a solidão e o silêncio, mas às vezes a calmaria da noite pode esconder coisas que desafiam a nossa compreensão. E naquela noite, durante meu turno no canteiro de obras, algo aconteceu que mudou completamente a forma como vejo esses momentos de tranquilidade. A obra ficava nos arredores da cidade, cercada por áreas abertas, sem muitas casas ou prédios por perto. Eles estavam construindo um conjunto de apartamentos e a construção estava em uma fase adiantada, mas como em qualquer canteiro de obras,
A segurança era uma prioridade. Meu trabalho era simples: caminhar pelo local, garantir que ninguém entrasse ou roubasse material. Durante o dia, o lugar era um caos de operários, barulho de máquinas e pilhas de materiais espalhadas por todos os lados. Mas a noite era um deserto de concreto, aço e lama. Naquela noite em particular, o tempo estava estranho. Nuvens pesadas cobriam o céu e uma leve garoa transformava o chão em lama. A escuridão era opressora e a única iluminação vinha dos refletores que o empreiteiro havia instalado ao redor do canteiro. O som das gotas de chuva batendo no metal e no concreto ecoava pelo lugar, quebrando o silêncio de forma quase hipnotizante. Eu caminhava lentamente pelas áreas que precisava vigiar, passando entre as grandes máquinas estacionadas, empilhadeiras, guindastes e betoneiras paradas como gigantes adormecidos. Fazia mais ou menos 2 horas que eu estava lá, e tudo estava tranquilo, como de costume. O som monótono da chuva e o vento que soprava através das vigas de aço eram meus únicos companheiros naquela noite. Eu seguia minha rotina, passando pelos mesmos pontos, verificando as entradas e as áreas onde o material estava guardado. Foi então que ouvi o som. Era o barulho de máquinas funcionando. Não o som baixo ou distante que poderia ser confundido com algo vindo de longe. Não, era claro, alto, como se as máquinas ao meu redor tivessem voltado à vida. O som de motores rugindo, o metal rangendo, engrenagens girando, exatamente como era durante o dia. Mas eu sabia que não deveria haver nada funcionando naquela hora. Parei imediatamente, tentando ouvir com mais atenção. O som vinha da área onde as maiores máquinas estavam estacionadas. Minha primeira reação foi pensar que algum equipamento havia sido ativado acidentalmente, ou pior, que alguém havia invadido o local e estava mexendo nas máquinas. Peguei minha lanterna e caminhei em direção ao barulho, minha mente lutando para encontrar uma explicação lógica. Conforme me aproximava, o som ficava mais alto. O ronco dos motores, o zumbido das máquinas operando, tudo parecia em plena atividade. Meu coração começou a bater mais forte. Eu não conseguia ver nada de estranho à distância, mas o barulho estava lá, ecoando pelo canteiro. Algo não estava certo. Cheguei à área onde as máquinas estavam, minha lanterna iluminava a cena. E foi aí que vi silhuetas. Havia figuras humanas como sombras se movendo entre as máquinas. Elas estavam lá, operando os equipamentos, movendo-se de um lado para o outro como se estivessem em plena atividade de trabalho. No entanto, algo estava profundamente errado. As figuras eram escuras, indistintas, quase como se fossem feitas de fumaça, sem traços definidos. Pareciam homens, mas não havia detalhes, rostos ou roupas. Apenas sombras. Eu parei no lugar, o medo começando a tomar conta de mim. As figuras se moviam com precisão, como se estivessem acostumadas a operar aqueles equipamentos. Mas não havia som de vozes, apenas o barulho das máquinas. Senti um calafrio correr pela espinha. A luz da minha lanterna tremia levemente na minha mão. Queria acreditar que estava vendo coisas, que talvez fosse o efeito da luz ou a chuva distorcendo minha visão. Mas o que vi era real. As silhuetas se moviam, operando as máquinas como se tivessem vida própria, mas não havia ninguém ali. Respirei fundo e, tentando controlar o medo crescente, me aproximei mais. À medida que avançava, as figuras continuavam se movendo, mas eu ainda não conseguia ver nada além de sombras. Quando cheguei a uma distância mais próxima, pisquei várias vezes, incrédulo. As máquinas estavam desligadas, todas elas. Nenhuma luz indicava que estavam em funcionamento. Nenhum motor estava ligado. E mesmo assim, o barulho continuava, como um eco de uma realidade que eu não conseguia entender. Eu girei em torno de uma das máquinas, observando de perto. E foi quando percebi algo que me fez gelar até os ossos. Havia pegadas na lama. Pegadas humanas que iam em direção às máquinas. Eram marcas frescas, grandes o suficiente para pertencer a um adulto. Segui as pegadas com os olhos, mas logo percebi algo ainda mais estranho. Elas simplesmente acabavam. No meio da lama, as pegadas terminavam abruptamente, como se a pessoa que as fez tivesse desaparecido no ar. Não havia sinal de retorno, nem de que alguém tivesse mudado de direção. Apenas um fim súbito. Fiquei ali, parado, sem saber o que pensar ou fazer. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos.
O som das máquinas ainda ecoava ao redor, mas agora era como se viesse de um lugar distante, como se eu estivesse ouvindo uma lembrança de algo que nunca aconteceu. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair dali, mas algo me prendia no lugar, como se uma força invisível estivesse me observando. As silhuetas ainda estavam lá, se movendo entre as máquinas, mas quanto mais eu olhava, mais elas pareciam se desaparecer, como fumaça sendo levada pelo vento. Então, o som parou. Tudo ficou em silêncio de repente. O barulho das máquinas, o movimento das sombras, tudo sumiu como se nunca tivesse estado lá. Apenas o som da chuva suave e o vento retornaram, como se o canteiro estivesse me devolvendo ao mundo real. Eu me virei e comecei a correr. Não olhei para trás. Não queria ver mais nada. Meu corpo tremia e meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Corri até o pequeno escritório de segurança, trancando a porta atrás de mim. A sensação de ser observado ainda estava lá, mas pelo menos eu estava longe das sombras, longe das pegadas que terminavam no vazio. Passei o resto da noite acordado, sentado na cadeira dura com os olhos fixos na tela das câmeras de segurança, mas não havia mais nada. Tudo estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o canteiro, os trabalhadores chegaram para mais um dia de construção. Eu, no entanto, sabia que nunca mais olharia para aquele lugar da mesma forma. O que quer que eu tenha visto naquela noite era algo que não podia ser explicado, algo que não pertencia àquele mundo. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite. Quem acreditaria em mim? As pessoas já têm dificuldade em aceitar que existem coisas que a lógica não pode explicar. Mas desde então, toda vez que passo por um canteiro de obras, lembro das silhuetas, do som das máquinas e das pegadas que simplesmente acabaram. E às vezes, no silêncio da noite, ainda consigo ouvir o eco distante das máquinas, como um sussurro vindo de outro tempo, de outro lugar. E é por isso que, mesmo agora, cada vez que faço a ronda em algum lugar deserto, fico atento às sombras, porque eu sei que no escuro existem coisas que esperam, coisas que se movem, mas que nunca deveriam ser vistas. Sempre fui uma pessoa tranquila, do tipo que gosta do silêncio e da paz que a noite oferece. Talvez por isso eu tenha aceitado o trabalho de vigia noturno em uma antiga estação de trem desativada nos arredores da cidade. O lugar, um esqueleto de sua antiga glória, estava há anos sem ver um trem, sem ouvir o eco dos passageiros apressados ou o som distante de um apito cortando o ar da madrugada. Para a maioria das pessoas, era um lugar esquecido, mas para mim, era o local perfeito para passar minhas noites em paz. Pelo menos, era o que eu pensava. A estação era um monumento à passagem do tempo. As plataformas de concreto estavam rachadas, a pintura das paredes já descascada e as janelas, cobertas de poeira, deixavam entrar a luz fraca dos postes que ainda funcionavam. Os trilhos estavam enferrujados, como veias de metal corroído que não carregavam vida há décadas. Tudo estava abandonado. Minha única companhia era o vento que soprava pelos corredores vazios e o ocasional barulho de animais que se escondiam nas sombras. Naquela noite em particular, o clima estava pesado, o ar estava denso e úmido, e nuvens escuras se formavam no céu prenunciando uma tempestade. Uma brisa gelada soprava pelas portas e janelas da estação, fazendo com que os poucos papéis que restavam no chão se agitassem levemente. Desde o início do turno eu sabia que algo estava diferente. Uma sensação de inquietação que não conseguia explicar, mas que me mantinha em alerta. Pouco depois da meia-noite, a chuva finalmente começou a cair. As gotas grossas batiam contra o telhado de metal da estação, criando um som constante, como uma batida ritmada que parecia preencher cada canto vazio daquele lugar. A luz dos postes do lado de fora piscava de vez em quando, lutando contra o peso da tempestade que se formava. Enquanto eu caminhava pela plataforma principal, verificando se tudo estava em ordem, ouvi algo que me fez parar no mesmo instante. Era o som de um apito de trem. Um som que, em um local desativado como aquele, era impossível.
O apito ecoou pela estação, distante no começo, mas ganhando intensidade, como se um trem estivesse se aproximando lentamente. Meus pés ficaram enraizados no chão, incapazes de se mover por um momento. Eu sabia que não havia trens operando naquela linha havia décadas. Não havia razão para qualquer trem estar ali, especialmente no meio da noite e durante uma tempestade. Mas o apito continuava, mais claro, mais real. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse o vento brincando com as estruturas antigas, ou algum barulho vindo de longe. Mas o que aconteceu em seguida me fez perceber que aquilo não era apenas um ruído da tempestade. As luzes da plataforma, que estavam apagadas e enferrujadas há anos, de repente se acenderam. Uma a uma, as lâmpadas começaram a brilhar com uma luz fraca e amarelada, iluminando a plataforma como se estivesse esperando a chegada de um trem. O som das gotas de chuva misturado ao apito agora parecia distante, abafado pela luz repentina que iluminava o espaço ao meu redor. Eu mal conseguia respirar, meu coração batendo forte no peito enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Como aquelas luzes poderiam ter acendido? Eu mesmo havia verificado o quadro de energia antes de começar o turno e tudo estava desligado. Foi então que eu vi as silhuetas. Ao longe, na extremidade da plataforma, figuras começaram a surgir, sombras humanas, como passageiros esperando pacientemente por um trem que ninguém mais sabia que chegaria. Havia homens com chapéus, mulheres com vestidos longos e até o contorno de algumas crianças. Eles estavam ali, parados, como se o tempo nunca tivesse passado para eles, como se aquela estação ainda estivesse em pleno funcionamento. Seus rostos eram indistintos, apenas formas escuras contrastando com a luz fraca e tremeluzente da plataforma. Eu não conseguia me mover. Meus pés estavam congelados no lugar e minha mente tentava racionalizar o que eu estava vendo. Isso não pode ser real, pensei. Talvez fosse a luz da tempestade, a chuva ou algum truque da minha mente. Mas conforme eu continuava a observar, ficou claro que aquelas silhuetas não eram uma ilusão. Elas estavam ali, se movendo lentamente em direção ao vazio. O apito do trem soou novamente, mais próximo dessa vez. Eu virei a cabeça instintivamente para o final da linha, esperando ver algo. E então ele apareceu. Um trem, envolto em uma névoa fantasmagórica, começou a deslizar pela plataforma. Não havia sons de rodas sobre os trilhos, nenhum ruído de metal rangendo. Apenas o trem, silencioso e imponente, deslizando pelo trilho enferrujado que eu sabia estar desativado há anos. As portas do trem se abriram suavemente e as silhuetas dos passageiros começaram a se mover. Um a um, eles embarcavam com a mesma calma, sem pressa, como se estivessem seguindo uma rotina que repetiam há muito tempo. Eu os observava em silêncio, meu coração martelando no peito. O ar ao meu redor parecia gelar, e mesmo com a chuva caindo, um frio profundo tomou conta de mim. As figuras sombrias não emitiram nenhum som, nenhum murmúrio. Apenas o barulho da chuva e o apito ocasional do trem fantasma preenchiam o espaço. Quando o último dos passageiros embarcou, as portas do trem se fecharam suavemente. O trem, sem fazer nenhum barulho além do apito distante, começou a se mover novamente, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. As luzes da plataforma começaram a piscar, cada uma apagando-se lentamente, até que a estação voltou à escuridão completa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quase opressor. Era como se todo o som, toda a vida tivesse sido sugada daquele lugar. Fiquei ali, parado, por alguns minutos que pareceram horas. A única coisa que restava era o som suave da chuva batendo contra o telhado da estação. As silhuetas, o trem, tudo havia desaparecido como um sonho. Mas eu sabia o que tinha visto. Sabia que aquilo não havia sido uma ilusão. Minha mente ainda tentava processar o que havia acontecido, e eu senti um frio na espinha ao lembrar dos passageiros. Quem eram eles? Por que voltavam para aquela estação? E para onde aquele trem fantasma os estava levando? Voltei lentamente para o pequeno escritório de segurança, minhas pernas ainda trêmulas, e tranquei a porta atrás de mim. A noite continuou silenciosa, mas o som do apito ainda ecoava na minha mente, como se estivesse gravado em algum lugar profundo dentro de mim. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu por entre as nuvens, a estação parecia exatamente como antes. Velha,
abandonada, silenciosa. Mas eu sabia o que havia acontecido naquela noite. Eu tinha ouvido o trem, visto os passageiros. E desde então, não consigo parar de pensar naqueles momentos. O que vi naquela estação de trem desativada é algo que nunca vou esquecer. Ainda hoje, às vezes, no silêncio da noite, quando estou sozinho, ouço o eco distante de um apito de trem e me pergunto: será que o trem fantasma ainda está circulando? E será que um dia serei eu quem estará esperando por ele, embarcando silenciosamente para algum destino desconhecido? Essa é a pergunta que me persegue desde então, e o motivo pelo qual nunca mais consegui olhar para uma estação de trem da mesma forma.